Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo jóia aí, né? Tudo tranquilo. Nós vamos continuar a matéria de hoje, né? A discussão de hoje, Ana, nós paramos, se não me falha a memória, na última aula, né? Discutindo direitos fundamentais. Eu ia entrar com vocês agora no debate de quais seriam os direitos fundamentais, né? Uma discussão muito importante que eu quero começar e avançar bastante com vocês, tá? Veja, eu já expliquei para vocês, provavelmente vocês se recordam, né? A gente pode aqui levantar rapidamente. Eu já expliquei para vocês que a gente tem, essencialmente, uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos, não foi? Me corrijam aí, eu já expliquei para vocês. Eu disse que, quando eu falo em direitos fundamentais, eu falo direitos que se encontram descritos no direito interno, em especial na Constituição Federal. E quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando essencialmente de direitos que foram debatidos, discutidos, garantidos na esfera internacional, fora do Estado, né? E que são destinados a nós aqui dentro do Estado, tá? E aí eu falei isso com vocês e falei assim, olha, na próxima aula, que é hoje, né, nós iremos entender quais são estes direitos fundamentais. Que direitos são estes, né, na prática? Que se trata esses chamados direitos fundamentais? É isso que eu pretendo debater com vocês a partir de agora, tá? Então, senhores, antes de mais nada, compreendam que direitos humanos ou direitos fundamentais são um grupo mínimo de direitos, um pequeno grupo de direitos, tá? Que, tamanha sua importância, eles são essenciais, fundamentais, indisponíveis, né, ou digamos, indispensáveis a garantir que nós tenhamos uma vida digna, tá? Então, esses direitos, eles estão ligados a um princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É um princípio que fala assim, olha, todo mundo tem direito a uma vida digna. Ah, Hugo, mas o que é ter uma vida digna? Uma vida digna é você ter um mínimo de direitos, um grupo mínimo de direitos que possam te garantir essa chamada dignidade. Então, por exemplo, eu terei uma vida digna se eu, porventura, tiver direito à saúde, né? Esse problema da pandemia aí e do colapso da saúde, ele tira a dignidade da pessoa, de qualquer um de nós, a partir do momento que ela compromete a nossa possibilidade de ter acesso à saúde, a um hospital, por exemplo, né? Eu estava contando para o pessoal mais cedo, eu tenho uma amiga que estava numa situação bastante delicada essa semana, porque o pai dela, melhor, a mãe dela, né, mesmo tendo um plano de saúde caríssimo, mesmo tendo toda, né, uma estrutura financeira, ela estava numa situação muito delicada, porque estava com Covid, pulmão todo comprometido, né, todo debilitado, e não tinha vaga para ela em lugar nenhum. Com muita dificuldade, eles conseguiram uma cadeira para ela, né, num hospital, para que ela ficasse tomando oxigênio lá, ficasse internada lá, sentada numa cadeira. Obviamente que isso fere a dignidade dela, né? Ela não está tendo um tratamento digno, porque o direito fundamental dela, a saúde, acesso à saúde, está sendo privado, né? Claro que aí por circunstâncias mais complexas provenientes da própria calamidade. Bom, então, vejam só, neste contexto, nós temos que saber, então, que esses direitos são os que garantem um mínimo de dignidade. E aí, vejam bem, nós vamos observar
tá? Que os direitos fundamentais, eles têm um caráter, uma característica que mais à frente eu vou estudar, mas eles têm uma característica de expansão, tá? O que é isso? Basicamente, é a mesma história do aluno, sabe? Vocês estão chegando agora, mas né, já estudaram lá no segundo grau e tal, vocês sabem muito bem o que eu vou dizer aqui, né? Que é a seguinte história. Você fala só, gente, eu vou fazer um trabalho com vocês agora. Aí, provavelmente, um vai se levantar e falar assim, olha, eu quero que o trabalho... Ô, professor, o trabalho pode ser em dupla? Aí eu penso e falo assim, não, tá, pode ser em dupla. E aí vai levantar um em trio. E aí outro levanta em quádruplo. E daqui a pouco, né, provavelmente a sala vai estar querendo se dividir em duas para fazer o trabalho. Brincadeiras à parte, mas isso é uma mentalidade muito própria da humanidade, né? De querer sempre um pouco mais, de querer um pouco mais de conforto, um pouco mais de dignidade para exercer as atividades, né? Obviamente respeitando aí, os parâmetros de comparação. Mas isso aconteceu com os direitos fundamentais, tá? Eu vou, obviamente, traçar aqui eles com vocês, e nós vamos observar o seguinte: o que, para alguns, em algum momento da história da humanidade, era um grupo mínimo de direitos que garantiria a ele a dignidade, em outros tempos, depois já consolidado esses direitos, eles vão achar que é pouco e vão exigir outros direitos. E aí por diante, tá? Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que no passar da história, os direitos fundamentais foram se transformando em um número mínimo de direitos cada vez maior, abarcando, né, somando cada vez um grupo mais complexo e amplo de direitos, tá? Isso, então, que fique muito claro para vocês. E aí, na doutrina, eles, inclusive, falam que o que nós vamos fazer aqui é o estudo das gerações ou dimensões de direitos fundamentais. O que é isso? Nós vamos começar a entender em que momento histórico eu tenho a garantia de um grupo de direitos fundamentais, né, de uma certa natureza, e aí eu terei outro momento histórico em que eu tenho a garantia de direitos fundamentais de outra natureza, e assim sucessivamente, tá? Estes marcos históricos, alguns autores começaram a chamá-los de gerações de direitos fundamentais. Então, eu tinha uma primeira geração, uma segunda, uma terceira e uma quarta. Hoje, os autores gostam mais de falar que trata-se de uma dimensão de direitos fundamentais. Hugo, nossa, mas uma discussão por causa de uma expressão, geração, dimensão? Sim, se preparem, né? O direito tem muito disso, tá? E por que tem muito disso? Porque a ideia de geração é uma ideia diferente da ideia de dimensão. Geração conota uma ideia, tem a conotação de uma ideia de tempo em que se esgota, tá? Então a ideia de geração é assim, olha, a geração dos meus pais. Vai chegar um momento que a geração dos meus pais não existe mais, infelizmente, né? Geração dos meus avós, bisavós. Então, a ideia de eu falar, e aí a grande crítica a essa expressão, a ideia de eu falar geração de direitos fundamentais, ela é, no mínimo, delicada, complicada. Por quê? Porque pode remeter à ideia de que, em algum momento, estes direitos vão se acabar por causa da passagem do tempo, tá? Isso não é verdade. Então, o ideal é a gente chamar o que nós faremos agora de dimensões. Por quê? Eu tenho uma dimensão e depois eu tenho uma outra dimensão que vai se assomar a ela. Então, na realidade, eu afasto um pouco essa ideia de tempo.
e fico só com a questão da delimitação dos direitos. Então, eu tenho uma dimensão de direitos, depois eu tenho outra dimensão de direitos, depois outra e outra. Então, eu vou somando grupos de direitos, né, que nós chamaremos de dimensões, levando em consideração um marco histórico, um marco de ideias, né, e de contexto social, tá? Até aqui, galera, tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Beleza, gente? Beleza. Então, vejam bem, eu já falei essa expressão, e ela é de um autor alemão chamado Hegel, que é sempre muito bom lembrar dela. Hegel fala, né? O direito é produto da sociedade. Então, o que nós temos de direito hoje é produto da sociedade que temos hoje. Amanhã, com a sociedade se alterando, se modificando, é natural que isso ocorra, porque a sociedade ela é mutável, né? O direito tem que mudar também, porque tem que estar em linha e respeitar essa sociedade e as demandas, as exigências dela, tá? Então, a primeira dimensão de direitos que nós teremos são as chamadas de primeiras dimensões. A primeira dimensão são chamadas de direitos liberais ou individuais, ou ainda negativos. E, obviamente, eu vou explicar cada expressão desta. Tá? Então, a primeira dimensão de direitos são chamados de direitos individuais, a expressão mais usada, né? Ou direitos liberais. E liberais por quê? Porque ela surge exatamente no momento que nós temos o surgimento e o fortalecimento das chamadas ideias liberais ou iluministas, tá? Que momento histórico que essas ideias ganham força no Ocidente? No momento em que nós começamos a acabar com os estados absolutistas. Passagem histórica que nós já trabalhamos aqui, né, com a independência norte-americana, com a Revolução Francesa. Naqueles momentos, nós temos, então, o surgimento e a maior importância e relevância de autores chamados liberais. Autores liberais são essencialmente autores que defendiam, né, uma limitação do poder do Estado. Defendiam que o Estado diminuísse de tamanho, de competências, né, concedendo maior liberdade de atuação ao indivíduo. Tá? Então, é muito claro para a gente entender por que esses caras ganharam tanta repercussão, não é? Por quê? Porque, como eu já falei para vocês em outros momentos, no Estado absolutista, nós tínhamos uma configuração de Estado em que o rei, né, era onipresente, podia intervir em todo mundo, podia mandar prender, tomar propriedades, né? Ele podia configurar, o Estado era uma propriedade dele. Então, nessas condições, o Estado ele intervinha em toda a sociedade. Ele atuava em todo o contexto, tecido social. De modo que, se eu desejava acabar com o poder do rei, acabar ou limitar o poder dos reis, uma das minhas obrigações iniciais era limitar o poder e a atuação do próprio Estado. Então, aquela ideia de Estado mínimo, né, que alguns autores liberais da época defendiam, como Adam Smith,
são exatamente estas ideias, de que o Estado só poderia intervir em certas situações, como em guerra, na segurança, em momento de crime, né, do indivíduo e tal, intervir no mínimo possível. Para quê? Para que a gente não pudesse sofrer, né, pelas intervenções, limitações e arbitrariedades que o rei realizava naquele momento. Então, uma sociedade que se via, né, desejosa, ansiando pelo fim do poder do rei, abraçou as ideias liberais. E essas ideias liberais continham direitos que eram deveres do Estado garantir a toda a população. Era o mínimo que o Estado deveria fazer. E aí é interessante que alguns autores falam em direitos negativos, né, uma dimensão de direitos negativos, exatamente por isso. O negativo aí dessa expressão é o quê? Que o Estado deve ficar quieto no canto dele e só agir em última análise, ou o mínimo possível, tá? Por isso que alguns autores chamam de direitos negativos, tá? E aí a pergunta que vocês poderiam estar me fazendo agora é, Hugo, quais seriam essencialmente tais direitos? Bom, seriam o direito à vida, seria o direito à liberdade de ir e vir, de manifestar o seu pensamento, o direito à propriedade privada, o direito de você ter um bem, né, e ser seu, sem que o rei possa lá e pegar esse bem de você. O direito de você poder ir e vir sem que alguém possa eventualmente te mandar prender porque não gostou de você. O direito à vida, né, o direito de que você, né, possa ter uma vida, mesmo que o rei não goste de você, né, que em outros tempos poderia simplesmente te mandar matar. Né? Então, o primeiro rol de direitos que nós teremos, esses chamados direitos individuais, do pensamento liberal, ou também direitos negativos, são estes. São direitos que vão ser assegurados a nós simplesmente pelo fato do Estado não atuar. O Estado ficar quieto no canto dele, sem incomodar o cidadão ou a sociedade, tá? Então, é o direito à vida, é o direito à liberdade, é o direito à propriedade privada, é o direito à segurança, tá? Alguma dúvida nesse primeiro direito, senhores, que é os direitos individuais? Algum questionamento? Tranquilo, né? Beleza. Bom, se vocês pegarem a Constituição Federal hoje, né, vocês vão encontrar esses direitos individuais descritos, né, no artigo 5º. Deixa eu até pegar a minha Constituição, porque mesmo a gente baixa aqui, né? O artigo 5º da Constituição tem vários, vocês falam vários direitos, né? Mas logo lá no inciso primeiro, no caput, né, já fala de alguns direitos individuais. Deixa eu só pegar aqui um minutinho. Veja só. Artigo 5º aqui, olha. Todos são iguais perante a lei. Né? Então, a igualdade, eu esqueci de dizer aqui, também é um direito individual, liberal, tá? É aquela ideia de que, olha, todos têm... Espera aí, rapidinho. Ô, Lohane, tá tranquilo.
eu estou gravando também, tá? Se você não conseguir acompanhar, eu vou postar depois a aula para você. E se tiver alguma dúvida aí na hora de cair, fique à vontade em questionar e perguntar aqui, tá bom? Pessoal, por nada. Então, veja bem, o direito à igualdade, eu esqueci de mencionar, mas ele é muito importante, né? O fato de você tratar todos de forma igual, tratar todos de forma idêntica perante a lei, né? Sem fazer distinção entre as pessoas, sem fazer distinção de um ter mais direito que o outro, porque ele é de uma família mais rica, mais tradicional, porque ele é rei e você não é, né? Isso acaba com a ideia dos direitos individuais e a ideia de igualdade. Todos respondem perante a lei e todos são tratados de forma igual pela lei, né? Independente de quem seja, independente de quanto tenha, independente de que cor, né, de pele eventualmente ele possua, tá? Então, vamos ler lá o artigo 5º, olha. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, como eu falei, né? É um dos primeiros direitos individuais a serem reconhecidos, o direito que você possa viver, né? Muito básico, né? A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, né? Então, o artigo 5º, caput, ele expressa os direitos individuais. Então, percebam que tudo aquilo que eu citei para vocês aqui, o nosso Constituinte também citou lá. O sujeito tem direito à segurança, né, para que ele possa constituir família, conduzir suas vidas sem correr o risco de ser morto, né, por alguém, né? A gente falou isso, é a própria concepção da criação do Estado, a segurança, né? E a propriedade, né, dele poder ter aí um bem sem que ele possa ser suprimido, retirado dele quando bem entender. Bom, então é isso. Esses são os primeiros direitos fundamentais que nós possuímos e que, como vimos, encontram-se descritos na nossa própria Constituição. Então, a partir de agora, eu queria falar para vocês da segunda dimensão de direitos fundamentais, tá? O que é a segunda dimensão de direitos fundamentais? São chamados direitos sociais, tá? Eu vou explicar o contexto histórico de como eles surgem. Então, os direitos sociais são a segunda dimensão de direitos fundamentais, tá? Então, veja, lá para o século XVI, XVII, eu tenho o surgimento dos direitos liberais, né, com a queda dos reis absolutistas. A sociedade, naquele momento, então, entendia que estes direitos que eu citei para vocês garantiriam a dignidade deles. Só que as coisas foram mudando, a sociedade foi mudando, né, a sociedade é mutável. E, obviamente, que quando ela vai mudando, as necessidades delas também mudam, as exigências dela também mudam, e, consequentemente, né, isto poderá levar a uma condição de que eles vão considerar a necessidade de novos direitos para terem dignidade. E isso, de fato, ocorreu, tá? Então, com o passar do tempo, nós temos a consolidação dos estados liberais, estados mínimos, que, na sua grande medida, garantem aí, né, o mínimo de direitos, que são aqueles citados, e deixam as pessoas conduzirem as suas vidas da forma que bem entenderem. Dentro do Estado liberal, nós temos um momento histórico, um marco histórico, de bastante desenvolvimento da sociedade, que são
que é a chamada Revolução Industrial, né, que nós conhecemos dos nossos livros de história. A Revolução Industrial nada mais é do que um movimento que ocorre, um movimento social que ocorre inicialmente na Inglaterra, em que se descobre várias tecnologias, né, que vão contribuir para a produção de manufatura, produção de produtos em massa. Né? Então, eu tenho lá o motor a vapor, eu tenho lá a descoberta de máquinas como o trem a vapor, o navio a vapor, as indústrias de tecelagem, né, de produção de roupas, que era uma coisa muito cara à época, e essas tecelagens vão alterar isso profundamente, né? Então, a mecanização da mão de obra faz com que a gente comece a produzir em escala global, em escala de massa. Isso passou a se chamar Revolução Industrial, né? Que foi essas descobertas que permitiram que isso ocorresse. E qual que é a importância da Revolução Industrial? Ela afetou profundamente as sociedades ocidentais, tá? Empobrecendo ainda mais parcelas consideráveis dessa sociedade e valorizando algumas coisas que até então não eram tão valorizadas assim. Eu explico para vocês. Vejam bem. Por muito tempo, nós vivíamos num sistema muito rural, né? Então, por mais pobre que fossem as pessoas, elas tinham mais facilidade de subsistência. Porque você morando na zona rural, e quem mora ainda hoje sabe muito bem o que eu estou dizendo, ou pelo menos que, né, tem parentes e tal que moram, você, na zona rural, você planta muita coisa, você cria muitos animais, então você sempre tem galinha, porco, sempre tem uma horta, né? O que, obviamente, te mantém ali um mínimo de subsistência. Óbvio que não vai resolver todos os problemas. Com a Revolução Industrial, houve um chamado êxodo da zona rural para as cidades. Então, muitas pessoas saíram da zona rural ou foram expulsas de lá e foram para as cidades trabalhar nessas fábricas. E algumas atividades que até então não eram tão valorizadas, como conhecimento técnico. Não, conhecimento técnico é o quê? A pessoa estudar e ter a tecnicidade, ter, né, conhecimento de atuação em determinados setores da sociedade, ficaram cada vez mais valorizados. Né? Então, o estudo era algo cada vez mais importante. E, vejam só, essa Revolução Industrial, inclusive, modificou as relações de trabalho, de modo que esses donos dessas indústrias, como não tinha intervenção do Estado em nada, praticamente, eles estabeleciam as relações de emprego da forma que eles entendiam correta, que eles achavam justas. Isso gerou um problema social monstruoso. Né? Então, cada vez mais pobre, cada vez com mais fome, e quando essas pessoas iam para as indústrias, o que eles encontravam era mais de tudo isso. Por quê? Porque, como não tinha regulamentação, o sujeito trabalhava 18 horas por dia, de 24, isso está nos livros, né, de história. O sujeito trabalhava por tanto tempo que ele não conseguia sequer ir para a casa dele. Né? Então, ele morava, durante um bom tempo da semana, né, ele morava na porta da fábrica. Então, ele largava o emprego, como não dava tempo de ir para casa, eu montava uma barraca, né, ou pegava um cobertor e dormia ali na porta da fábrica mesmo, porque na outra manhã ele já teria que estar lá. Né? Os salários, não tinha o que a gente tem hoje, a ideia de salário mínimo, né? Então,
o patrão pagava o valor que ele achava justo, que geralmente era muito pouco mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, na Irlanda, que compõe o Reino Unido, né, que é comandado pela Inglaterra, na Irlanda, os irlandeses eles têm o apelido de comedores de batata. É um apelido deles, inclusive até hoje eles têm esse apelido. E esse apelido foi dado a eles por quê? Porque os irlandeses eram, na sua maioria, trabalhadores dessas fábricas. E, e o salário que eles recebiam dos ingleses era tão pouco, mas tão pouco, era um salário tão pequeno, que só dava para comprar batata. Né? Então, é interessantíssimo que a culinária europeia como um todo, né, mas principalmente a irlandesa, é uma culinária que vai batata em tudo, sabe? É muito comum na Europa isso. Então, você vai em Portugal e pede bacalhau, o prato seu de bacalhau vai vir com batata. Né? Você vai pedir lá lula, né? Batata vai estar no meio. E na Irlanda também é a mesma coisa. Por quê? A culinária deles, eles foram introduzindo a batata em tudo, porque era o que era mais barato, o que era o que eles poderiam comprar. Então, se não tinha intervenção do Estado, pagava-se o que ele achava justo. E aí, várias outras situações que eu poderia relatar para vocês, né? Poderia contratar pessoas de qualquer idade, então crianças, né, muito jovens poderiam trabalhar, né, inclusive eles gostavam muito de crianças trabalhando porque eram pequenas, né, então elas poderiam ir entrando nas gretas das máquinas para consertar, para tirar alguma coisa que estava travando, né, vocês imaginam o tanto de crianças que morreram e tiveram, né, decepção de membros e tudo mais por causa disso, mas eram muito queridas, muito desejadas as crianças no trabalho por causa disso. Eu poderia contratar grávidas, não havia problema algum. Eu poderia mandar embora qualquer um a qualquer momento, sem dar dinheiro nenhum para ele, porque eu não tinha essa obrigação. Né? E tinha outras situações, por exemplo, saúde, que eu citei há pouco. O Estado não tinha obrigação de prestar um serviço de saúde. Então, praticamente, você não tinha hospitais. Né? E os poucos que tinham eram destinados a pessoas que tivessem condições financeiras de pagar para ter acesso a estes hospitais. Então, moral da história, se você não tivesse dinheiro, você não precisava nem bater na porta de um hospital que você não seria atendido, né? Então, o que acontecia com muita frequência era você ter lá as parteiras, ter esses remédios naturais, né, chá de boldo, essas coisas de ervas, enfim, isso que era o que sobrava para a esmagadora maioria da população. Né? Educação a mesma coisa, você não tinha escolas públicas. Então, quem tinha acesso à educação nestes períodos era um grupo muito pequeno de pessoas. Né? Ou você tinha muito dinheiro para pagar professores para os seus filhos, ou você entrava para a igreja, né? Que a igreja tinha uma... para ser padre, você tem que ter uma formação, saber ler e tudo mais. Né? Então, algumas famílias com menor poder aquisitivo geralmente mandavam um filho para ser padre, porque lá, pelo menos, ele aprenderia a ler, aprenderia um pouco, né? Teria um pouco de formação educacional, que, obviamente, é muito importante, muito raro na época. Tranquilo? Deu para entender um pouco o contexto, né, que vai surgir os chamados direitos sociais, gente? Até aqui, tranquilo? Beleza. Olha, e aí, então, o que vai acontecer? Em algum momento, o pessoal vai começar a parar, né, e falar assim, opa, peraí,
Eu preciso ter acesso à saúde para ter dignidade, porque eu não acho digno, né, eu morrer sem um tratamento de saúde. Ah, eu esqueci de falar um direito social muito importante: previdência social. Cara, a gente às vezes não tem noção do quanto a previdência é importante. Neste período, né, de não ter previdência, o que era previdência? É você fazer filho. Né? Quanto mais filhos você tiver, né, era uma garantia de uma velhice, porque aí, quando você ficasse velho e não pudesse mais trabalhar, seus filhos tinham a obrigação de cuidar e manter você na velhice. Então, garantia de uma velhice tranquila era a garantia de fazer muitos filhos. Caso contrário, você teria muitas dificuldades de sobreviver. Né? Claro que a Previdência é muito mais que isso. Previdência é uma garantia que, se você, né, tiver um problema de saúde e não puder trabalhar mais, você terá uma subsistência. Que, né, na sua velhice, você terá uma subsistência. Quando você morrer, os seus familiares que eram dependentes de você teriam ali uma garantia mínima de subsistência. Percebam que, neste período, isso simplesmente não existia. Então, se você ficasse doente com uma turma de menino pequeno em casa, né, que ainda não cresceu para trabalhar, para te ajudar, com uma esposa que, né, cuida destes meninos, você passaria necessidades, né? A não ser que sua família te ajudasse, um amigo, um vizinho, você simplesmente e sua família morreriam de fome. Porque o Estado, né, não teria obrigação alguma de prestar esse serviço a você. Né? E aí, então, senhores, obviamente que tudo isso começou a ser questionado e exigido pela sociedade. Então, as sociedades começaram a pensar e exigir e brigar e lutar por isso. Né? Eu falei de um livro para vocês na última aula, que é o livro do Rudolf von Ehring, né? A Luta pelo Direito, se não me falha a memória, foi para vocês mesmos que eu citei este livro, né? Ele fala muito bem disso neste livro. Ele fala assim, olha, a história da humanidade é uma história de luta constante, ininterrupta, pela garantia e a manutenção de direitos. Né? E foi exatamente isso que ocorreu. Tá? Então, vejam bem, começou a haver não só reivindicações, mas começou a ocorrer lutas, exigindo que o Estado saísse desta inércia, dessa negatividade própria do direito individual e começasse a ter uma atuação positiva. Então, ele sairia dessa inércia de Estado mínimo quietinho no cantinho dele e começasse a atuar diretamente para garantir direitos que aquelas sociedades compreendiam como necessários para ter dignidade. Tá? Isso acontece quando? No início, ou na virada do século XVIII para o século XIX. E eu tenho alguns momentos históricos, tá? 3 marcos históricos que isso ocorreu em 3 países diferentes. Então, eu tenho a chamada Revolução Russa de 1917, que vai exigir, até de uma forma mais radical, os direitos sociais. Eu tenho também Revolução Mexicana, que vai criar a Constituição do México, de 1917, que também irá descrever e garantir, pela primeira vez em uma Constituição, direitos sociais. Tá? E eu tenho logo depois, 2 anos depois, assim que termina a Primeira Grande Guerra Mundial,
tá? Em 1919, com a chamada Constituição de Weimar, na Alemanha, tá? Weimar é um grande jurista alemão que escreveu ou que contribuiu, né, para a redação desta Constituição de 1919, tá? Então, os russos, os mexicanos e os alemães foram os primeiros a garantir em suas constituições os chamados direitos sociais, tá? Que são direitos, como eu disse, que também são conhecidos como direitos positivos, tendo em vista que nós vamos mudar de paradigma, né? Nós vamos sair da exigência que o Estado fique quietinho no canto dele e vamos começar a exigir que o Estado atue, saia da inércia e realize, faça algumas coisas necessárias, tá? E aí eu explico para vocês que direitos sociais são de fato estes. Vamos lá, alguns eu já levantei a bola aqui, né? Direito à educação. Dá para o Estado, ficando quietinho no canto dele, garantir educação para todo mundo? Claro que não, né, gente? O Estado vai sair da inércia e vai fazer o quê? Construir escola, prédio, comprar livro, contratar professores, comprar merenda, a cozinheira, enfim, ele tem que sair da inércia dele e realizar uma série de atos para garantir acesso à educação a todo indivíduo, a todo cidadão. O mesmo vale para os hospitais, a saúde, né, o acesso à saúde. O Estado vai ter que sair da inércia dele. Então, o Estado vai ter que comprar ou construir prédios, né, comprar produtos, maquinário de educação, vai ter que comprar remédios, contratar enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né, recepcionistas, pessoal de limpeza, colocar todo mundo lá bonitinho, trabalhando para que a população como um todo possa ter acesso à saúde, né? E aí vale também para a Previdência, então nós temos que criar um sistema, uma entidade que vai garantir, né, uma subsistência para todos. E aí também vale para os direitos trabalhistas, né, que foi um dos centros de maior embate, maior luta para o fim da ideia liberal e o surgimento das ideias sociais, né? Então, nós vamos começar a exigir do Estado que ele faça o quê? Que ele regulamente as relações de trabalho, que ele estabeleça um salário mínimo a ser pago para o trabalhador, que ele estabeleça, né, critérios para que uma pessoa grávida não possa se afastar temporariamente do trabalho para ter a gravidez, para ter o filho, né, e cuidar do filho nos primeiros meses. Eu vou pôr critérios, estabelecer critérios de idade mínima para contratação de trabalhadores, e daí por diante, né? Então, vou estabelecer todos esses critérios com cuidado, com a cautela necessária, evitando que possa ocorrer situações de violação dos direitos trabalhistas do indivíduo, tá? Obviamente que esses direitos sociais, eles foram ganhando, eles se expandindo com o tempo, sabe? Então, na verdade, a ideia inicial dos direitos sociais era um grupo pequeno, assim, mas hoje a gente entende que vários outros direitos são sociais e que devem ser garantidos para dar dignidade ao indivíduo, tá? Ideias que foram evoluindo com o tempo dentro dessa dimensão, tá? Vou te dar um exemplo: o direito à moradia e o direito ao transporte público coletivo, tá? São direitos que lá na época dos russos, mexicanos, alemães,
eles não tinham a pretensão de colocar direito à moradia ou transporte coletivo como direito social fundamental. Hoje, no século XXI, né, vários autores, e a nossa Constituição, como eu vou mostrar aqui, eles consideram, sim, que direitos desta natureza são direitos sociais e devem ser garantidos ao indivíduo, tá? Para que ele tenha uma vida digna, tá? Vamos só ver isso na Constituição, aonde se encontra. Peguem para mim aí a Constituição, no artigo 6º. Pessoal, vejam só, artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação. Olha que bacana, né? Então, hoje a gente tem a ideia de que é um direito fundamental o direito da pessoa ter acesso ao mínimo de alimentos, né? Ainda hoje, no século XXI, isso às vezes é muito difícil, né, de ser garantido, mas o direito ao alimento é um direito fundamental. Vamos lá. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, já falei para vocês, a moradia, né, ter uma morada, é importantíssimo. Ao transporte, isso é muito recente, a gente fez uma alteração na Constituição para colocar o transporte. Ao lazer, né, momentos de recreação, de divertimento, à segurança, à previdência social, como eu acabei de relatar, à proteção à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados, na forma desta própria Constituição. Tá? Então, são os direitos sociais que o nosso Constituinte, a nossa Constituição, entenderam como o grupo que garante aí os direitos de segunda dimensão, os chamados direitos coletivos ou sociais, tá? Bom, tranquilo, gente? Deu para entender até aqui? Tá tudo certo aí? Beleza, bom demais. Dá tempo da gente falar mais uma dimensão, vou falar a terceira dimensão, e na próxima aula eu falo a última, quarta dimensão, e já trabalho algumas características dos direitos fundamentais com vocês, tá? Bom, nessa toada, então, eu vou falar da terceira dimensão, e vou já destacar que ela tem algumas... ela parece um pouco com a dos direitos sociais, tá? Mas nós vamos demonstrar para vocês aqui, com pretensão de muita clareza, que elas não são iguais, tá? E se isso não ficar claro para vocês, me questionem, porque vocês têm que sair da aula de hoje compreendendo a diferença dos direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, para os direitos de terceira dimensão, também conhecidos como direitos difusos ou transindividuais, tá? Então, terceira dimensão, direitos difusos ou transindividuais. Difusos ou transindividuais. E eu vou começar determinando a diferença de um destes para os direitos sociais, tá? Os direitos sociais, eles têm um destinatário determinado. O que é isso? Nos direitos sociais, eu determino com certa clareza quem é o destinatário do direito. Vou explicar. Direito à saúde. Eu determino quem é o destinatário dele. Quem é o destinatário dele? O destinatário dele é, especificamente, todos aqueles que, né,
procuram acesso ao sistema de saúde do Estado. Então, eu sei, de forma muito bem pormenorizada, todos que estão exercendo o direito à saúde hoje no hospital aqui de João Molevade ou aí de Itabira. Eu tenho uma clareza da determinação de quem são os destinatários dele. Então, se eu tenho uma escola ali, eu sei com muita clareza quem são os destinatários daquele direito social. Eu sei quais são as crianças, os adolescentes que estão estudando lá. Eles são os destinatários desse serviço público de educação. Previdência social e daí por diante, a mesma coisa. Eu sei quem são, né, os beneficiários da Previdência. Bom, vejam só, meus amigos. Os direitos difusos ou transindividuais, a diferença deles para os direitos sociais é exatamente porque nos direitos transindividuais eu não tenho a definição do destinatário deste direito, tá? Então, vejam, no transindividual difuso, eu não sei, eu não consigo com clareza determinar quem que está se beneficiando com aquele direito. Hugo, ficou confuso. Eu não estou entendendo isso muito bem. Perfeitamente. Eu vou te dar um exemplo que está na própria Constituição Federal e que eu acredito que é muito bom para você compreender, tá? Essa discussão que eu estou fazendo com vocês. Vejam, abram aí a sua Constituição. Pessoal, vocês estão vendo que vocês vão ter que começar a ter a Constituição do lado aí, né? Não sei, uma aba aí, ou mesmo, né? Ela por escrito. Vocês podem mandar um e-mail para o Senado, que geralmente o pessoal do Senado encaminha uma Constituiçãozinha para vocês, ou então imprimam ela também, né? Eu, pelo menos, tenho esse problema. Eu prefiro ler as coisas impressas do que de forma digital. Mas peguem a Constituição Federal e abram no artigo 225 dela. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês de um direito difuso, transindividual, que o destinatário deste direito é indeterminado. Olha só, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pessoal, olhem com muito cuidado o que eu acabei de ler, em especial a última parte da frase. Ela vai falar assim, olha, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que significa isso, senhores? Significa exatamente a característica do destinatário indeterminado que eu estou falando para vocês. Proteger o meio ambiente, tá? É a garantia de um direito, não só para nós hoje, né? Garantia de qualidade de vida para nós hoje, para os nossos filhos que já estão aí. Mas, eventualmente, é uma garantia também de qualidade de vida para os nossos netos e bisnetos que nem chegaram ainda, ou que nem sabemos se chegarão. Eu tenho um filho, eu não sei se terei mais filhos, eu não sei se eu terei netos ou bisnetos a partir deste filho. Mas, se eu tiver,
eu tenho que garantir hoje um meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque isso poderá refletir no direito deles amanhã. Veja só o que eu estou dizendo para vocês. Vocês acompanham São 22 horas, né? Vocês acompanham aí o noticiário. Agora deu uma acalmada, porque, obviamente, que o foco é outro, mas ano passado, no primeiro ano do governo Bolsonaro, teve uma discussão muito grande sobre a Amazônia, né? Entendiam que ele não estava tomando as medidas necessárias de proteção ao meio ambiente, né? Em especial a Amazônia, então estava tendo índices muito altos de incêndio na região da floresta amazônica, alguns decretos, alguns regulamentos da União estavam flexibilizando, né, liberando muito desmatamento e tal. Então, houve uma repercussão interna, mas teve também muito questionamento, muita briga na esfera internacional. Então, muita gente na esfera internacional brigou, países começaram a questionar a conduta do Estado brasileiro. E isso se justifica por quê? Porque proteger o meio ambiente dentro do Brasil não garante, melhor dizendo, uma qualidade de vida não só para o brasileiro, tá? Mas também para o japonês, alemão, norte-americano, para outros países, né? Então, todos os países e todas as populações destes países também estão preocupadas com a Amazônia, porque, indiretamente, o desmatamento que ocorrer lá vai influenciar na qualidade de vida dessas pessoas. É por isso que elas, né, eventualmente, seus governos questionavam e criticavam o governo brasileiro. Né? Isto é um caráter indeterminado. Percebam que garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, da forma que a nossa Constituição prescreve, é algo de interesse não só dos brasileiros, mas também de outras pessoas, de outras nacionalidades e, claro, também, né, das gerações futuras. Deu para entender isso, galera? Ficou mais claro para vocês? Ô, Hugo, boa noite. Tem algum outro exemplo para fixar na cabeça? Outro exemplo, eu diria para vocês, tem direito consumidor, tá? Eu tenho direito econômico, que são outros exemplos de direitos difusos. Segurança pública não, Carlos, seria direitos sociais, tá? Agora, os direitos difusos, os econômicos e do consumidor estariam sendo bons exemplos, tá? Por exemplo, o direito consumidor é um direito que eu vou garantir a todos, inclusive a eventuais indivíduos que não estejam ligados diretamente ao Estado brasileiro. Então, eu garanti o direito ao consumo, regras de consumo, ou mesmo regras econômicas, por exemplo, de não haver monopólio, né, de não haver concentração e tiver concorrência, garante uma dignidade não só para os brasileiros, mas também para as futuras gerações, já que a economia estará, né, melhor, mais equilibrada, com maior concorrência, maior disputas, né, pelo mercado e tudo mais. Então, seria outro exemplo que eu poderia te dar. Consumidor e econômico. Não sei se ficou mais claro para você. Eu acho que do meio ambiente, para mim, é o mais claro que daria para pôr. Se não ficou, a gente tenta aqui. Você pode abrir o áudio aí que a gente tenta explicar.
Tudo certo? Respondi? Ô, Hugo, só uma pergunta aqui que a imaginação voa longe. Aquela lei que proíbe a formação de cartel seria uma lei difusa também? Difuso, direito econômico. Bacana, isso mesmo. Para quem não se recorda, o cartel é o quê? É um ato, né, antieconômico, antissocial, em que as empresas combinam preços, né, para que, de fato, afastem o critério de concorrência, né. É muito comum a gente ver isso em postos de gasolina, né, dentro de uma cidade, o pessoal combina lá o mesmo preço para gasolina, porque aí acaba não tendo concorrência, todo mundo sai lucrando, e obviamente que isso, quem sai no prejuízo com isso é a própria população. É mais um ótimo exemplo, exatamente. Beleza? Tudo certo, gente? Beleza. Tá? Então, galera, é isso. Percebam que tanto no direito social quanto no difuso, eu vou exigir do Estado que ele atue, né? Aqui no difuso, o Estado também vai ter que atuar, vai ter que criar instrumentos para proteger o meio ambiente, então vai ter que criar parques, criar uma polícia ambiental de proteção ao meio ambiente, enfim, ele vai ter que criar toda uma estrutura de proteção ao meio ambiente. Para o outro lado, né, econômico, consumidor, a mesma coisa. Eu tenho que criar leis, eu tenho que criar toda uma estrutura de proteção, tá? Mas isso, obviamente, que as semelhanças com os direitos sociais param por aí, tá? Pessoal, eu acho que é isso por hoje, né? Agora a gente pode combinar de na próxima aula eu falar a terceira, a quarta, melhor dizendo, dimensão dos direitos fundamentais, que é os direitos políticos, tá? Que eu vou retratar com vocês na próxima aula, e também já iniciar o estudo das características dos direitos fundamentais. Alguma dúvida final aí, para a gente concluir a aula? Oh, a aula da semana passada já tá no Yammer? Eu tenho que conferir, viu? Não sei te dizer, deixa eu ver aqui, já te falo. O que falta postar? Eu acho que está, sim. A aula passada não foi trabalho, não, gente? Foi trabalho, né? Não, foi, eu quis dizer a última aula, não da semana passada. As outras já foram. As outras Tá já bom, foram. obrigada. De nada. Ô Carlos, a Inglaterra, ela foi um Estado liberal, ela foi fortemente influenciada no Estado liberal, tá? Apesar dela ter continuado como uma monarquia, o rei inglês perdeu muito poder, sabe? Hoje, por exemplo, mais ou menos igual é hoje. O rei inglês hoje, ou a rainha, na realidade, ela é quase figurativa, né? É quase um quadro na parede. Ela tem muito poucas funções oficiais, tá? Na Inglaterra, desde muito cedo, eles tiraram o poder do rei, ou grande parte dele, e colocaram no parlamento, né, no poder legislativo. Hoje, além do rei, eles ainda têm a figura do primeiro-ministro, que é quem exerce, de fato, aquelas funções mais administrativas, parecidas com o do presidente da República e tal, né? Então, na verdade, a rainha ela tem uma função muito de chancelaria, de relações internacionais apenas, tá? Nós vamos discutir um pouco disso mais à frente. Mas, apesar de continuarem monarquistas, eles foram, sim, adotaram, sim, as ideias liberais desde muito cedo. Beleza?
Ok? Beleza, então, galera. Boa noite para vocês aí, bom descanso. Boa noite, professor. Mais uma pergunta aqui. Ô, João, eu indiquei na primeira aula, tá? Eu gosto muito do Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado. Beleza? Então tá joia. Um abraço, gente.